o capítulo 24 de Gênesis. Abra lá, por favor, Gênesis capítulo 24. Assim que você encontrar aí o texto, eu recomendo que você guarde, será o nosso texto base nessa noite. Gênesis capítulo 24. Seria proveitoso a leitura do capítulo inteiro, mas o capítulo é bem grande, então eu vou ler aqui alguns textos, vou resumir uma parte, depois eu tornarei a ler assim um desfecho da história, para que os irmãos possam ter um bom entendimento aí da passagem. Então, eu vou começar no verso 1, lerei até o verso 15. Gênesis capítulo 24, do 1 ao 15. E Abraão era velho e bem avançado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe disse: se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste? E Abraão disse-lhe: cuida para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra de minha parentela, que falou comigo, que jurou para mim, dizendo: a tua semente eu darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre deste meu juramento, somente não leves o meu filho para lá novamente. E o Senhor colocou sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a ele acerca desse assunto. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou e foi a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez seus camelos se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. E ele disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito neste dia, e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: inclina o teu cântaro e beberei, e ela responder: bebe, também darei a beber aos teus camelos, essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, por quem é, e por ela saberei que tens misericórdia para com o meu senhor. E aconteceu que antes que ele terminasse de falar, eis que Rebeca, que era nascida a Betuel, filha de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sob o seu ombro. Agora, adiantando um pouco aí a história, na sequência aí, acontece um encontro, acontece que ele tem a confirmação de que essa moça que ele avista, chegando a esse poço em que ele aguardava, era de fato a pessoa certa, era de fato a mulher que o Senhor havia designado para o filho de seu senhor. E aí a história ela vai continuar, ele vai ser levado lá e apresentado ao pai dela, ao irmão dela, eles vão entender toda a história. E aí olha o desfecho da história, verso 50. Então Labão e Betuel responderam e disseram: a coisa procede do Senhor. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma e vai. E deixa que ela seja mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. E aconteceu que quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, adorou ao Senhor, curvando-se à terra. Eu gostaria de pregar uma mensagem intitulada de Vai dar tudo certo. E na história, pelo que, se você já conhece a história, você entende o título. Porque, de fato, deu
tudo certo. A missão que esse servo ele recebeu, ela foi cumprida com sucesso. Deu tudo certo. Mas a questão é, como tudo deu certo? As pessoas, em geral, elas gostam de pensar positivo. E elas gostam de falar, né, de maneira positiva. E geralmente, diante de uma situação difícil, elas fazem uso de um mantra. Qual que é o mantra? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E não é por pensar ou dizer que vai dar tudo certo, que as coisas vão dar certo. Se fosse assim, ninguém teria problema nessa vida. Você ia resolver todos os seus problemas pelo pensamento. Ou, se muito, por algumas poucas palavras. Vai dar tudo certo. Pronto. Problema solucionado. Não funciona assim. E você já sabe muito bem que não funciona assim. Mas assim, na lógica, como que tudo pode dar certo? Para que tudo der certo, na lógica, é necessário fazer as coisas que estão ao seu alcance da forma certa. Tenta fazer alguma coisa, e assim, eu entendo que se você está querendo fazer alguma coisa, a intenção sua é que aquilo dê certo no final. Mas aí você vai lá, eu quero que dê certo, vou fazer isso, mas eu vou fazer isso dessa forma aqui, não é necessariamente a forma correta, mas eu vou fazer assim, mas vai dar certo. Não vai, irmãos, não vai. Para que tudo dê certo, tudo aquilo que está ao seu alcance, você precisa fazer como? Certo. Mas nem tudo está ao seu alcance. Esse homem tinha uma missão. A missão dele era fazer essa viagem, fazendo essa viagem, encontrar uma moça direita, uma moça segundo aquilo que era a vontade de Deus para o filho do seu Senhor. Assim, ele tinha as instruções, ele foi fazendo a coisa certa, ele foi até o lugar certo, ele buscou entre o povo certo. Mas nem tudo dependia dele, nem tudo estava ao alcance dele, porque e se a moça não quisesse vir? Ele ia fazer o quê? Isso quer dizer que nem tudo depende de nós fazermos as coisas certas. É muito importante que se faça. Enquanto, ao mesmo tempo, você entenda que nem todas as circunstâncias estão ao alcance das suas mãos. Mas todas as circunstâncias estão no alcance das mãos de Deus. Não foge das mãos de Deus. Então, na verdade, você depende de quem? Para que tudo dê certo, você vai depender sempre de Deus. Porque se não for a boa mão dele sobre aquilo que você está fazendo, se ele não abençoar aquilo que você está fazendo, não vai dar certo. Se fosse para apontar algo essencial para o sucesso da missão desse servo, eu apontaria o verso 7. Olha o verso 7, no capítulo 24. Algo que não poderia faltar. Se faltasse a missão, ia ser um fracasso. Esse servo, ele foi sábio, ele foi muito sábio. Essa foi uma das passagens que Deus mais chamou a minha atenção durante a minha leitura bíblica, nesse ano. Nesse ano eu comecei uma nova leitura e foi uma das passagens que mais chamou a minha atenção, que Deus mais falou ao meu coração. E eu fiquei admirado de ver a sabedoria desse homem, desse servo. Mas se você vai procurar algo que levou ao sucesso da missão, está aqui. Olha o verso 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que falou comigo e jurou para mim dizendo, a tua semente eu darei essa terra, preste atenção, ele enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. O que resultou no sucesso dessa missão foi o anjo do Senhor que estava diante desse homem. Foi o que fez toda a diferença. O anjo do Senhor, quem que é? É o Senhor Jesus Cristo. É o que faz toda a diferença. Então eu gostaria de pregar um sermão com o intuito de te ajudar a encontrar o quê? O rumo certo. Talvez você está meio perdido, sem um rumo nessa vinda. Te ajudar a encontrar um propósito certo. Te ajudar a encontrar uma satisfação certa. E eu vejo nessa passagem
tudo isso nesse homem. Ele tem tudo isso para nos ensinar. Ele sabia o que buscar, onde buscar, como buscar. E se você sabe tudo isso, o resultado final é que você encontra. Se você sabe o que buscar, onde e como, você encontra. Então, no primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre encontrando um rumo certo. Como que você pode encontrar um rumo certo? No verso 10, olha verso 10 novamente. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu. Pois todos os bens do seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou e foi a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então, em primeiro lugar, você precisa saber o que buscar. Você sabe o que você está buscando? Porque, se você não tem essa questão bem definida em mente, já identificamos um problema. E é sério. Como é que você vai achar uma coisa sem saber o que procura? Você sabe o que você está procurando? Qual é a sua busca? O que você está buscando aqui, nessa vida, debaixo desse sol? Qual que é a sua busca? Você tem um cantor cristão aí? Abra até o hino 493. 493. Esse é um dos hinos prediletos meu. Olha esse hino, olha a letra dele. Vou ler aqui a primeira estrofe. Ó que descanso, em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Ó que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Que outros escolham o mundo para si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo para mim, Cristo para mim. É uma busca, é uma escolha. Uma busca, uma escolha de alguém que sabia o que estava buscando. A razão pela qual muitos estão nessa vida sem rumo, sem propósito, sem satisfação, é porque ainda não encontraram Jesus Cristo. Aquele que encontra Jesus, encontra tudo o que é preciso nessa vida. Você vai encontrar tudo o que você precisa. Você encontra conforto, você encontra abrigo, você encontra segurança, você encontra satisfação. Sabe o que mais você encontra? Uma pergunta, no caso de se estar perdido, como é que você se localiza em relação aos 4 pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, como é que você faz para se situar? Então se imagina perdido no meio do mato. A única coisa que você pode ver, além do mato, é o sol. Você faz o quê? Você pode abrir seus braços. Aí, em direção, coloca o seu braço direito em direção do sol, o nascer do sol. Aí, à sua frente, você vai ter o norte. Às suas costas, você vai ter o sul. Na direção direita, do seu braço direito, para onde o sol estiver apontado, você vai ter o leste. Na outra direção, você vai ter o oeste. Dessa maneira você consegue fazer o quê? Se situar. Tudo isso por conta do quê? Do sol. O sol te ajuda a fazer o quê? Saber onde você está. Dessa maneira você não fica mais desorientado. E a palavra de Deus ela fala o quê sobre o sol? Em Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com a cura nas suas asas, e saireis e crescereis como novilhos da estrebaria. Quem é o sol? Quando eu leio João capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz, aquele era a verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. A luz natural que ilumina todo homem que vem ao mundo é o sol. É a maior estrela, né, do espaço. Mas note que a palavra de Deus diz que aquele era a verdadeira luz. A verdadeira luz, quem que é? Se você vai ler lá, João capítulo 1, desde o primeiro versículo, está falando de quem? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está falando de quem? O Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é o sol da justiça. E para você não ficar perdido, você tem que fazer o quê? Guarda Gênesis 24, olha Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus.
Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Às vezes acontece numa luta, o lutador está lá, empolgado, e ele vai e toma um golpe forte. Ele vai ficar desorientado. O que você vai fazer quando você tomar um golpe forte nessa vida, ficar desorientado? Procure Jesus. Ele é a nossa bússola. Olhe para Ele. Olhando para Jesus. Você não pode tirar os olhos dele. Olhando para Jesus. Ele é a referência. Você se perdeu, olhe para Jesus. Ele é a referência. A referência não é o seu irmão, não é seu esposo, a sua esposa, não são seus filhos. É Jesus Cristo. E você deve se guiar por Cristo. Você deve andar na luz de Cristo. Após localizar o sol, após se situar, aí eu faço o quê? Para que direção eu sigo? Adiante, irmãos. A vontade de Deus nunca vai te fazer andar para trás. A vontade de Deus é para frente. Para onde eu vou depois que eu me situar? Para onde eu vou depois que eu localizo o sol? É para frente. É para o norte. E sabe o que tem lá nos lados do norte? Isaías 14, 13 diz assim: porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Essa está falando de Satanás, do intuito que ele teve no coração dele de cobiçar o lugar de Deus e o trono de Deus, a posição de Deus. Aí ele fala: eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. O que tem nos lados do norte é o lugar do trono de Deus. O que tem dos lados do norte é o lugar da minha futura habitação. É para onde eu estou indo. É para os lados do norte. Irmão, se você está andando de lado, como caranguejo, ou andando para trás, é um indício de que você não está andando segundo a vontade de Deus. Por que eu falo isso? Porque a vontade de Deus vai te levar adiante. A vontade de Deus vai te levar para frente. Olha Jeremias capítulo 7, verso 24. Jeremias 7, 24. Porém eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e na imaginação de seus corações perversos. Preste atenção. Assim retrocederam e não avançaram. Retrocederam e não avançaram. Por que eles não avançaram? Faltou para eles um espírito e um coração de servo. Para pensar. Esse mesmo povo, eles foram capazes de servir os egípcios por 400 anos no Egito. Mas não puderam servir o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, por 40 anos no deserto. Impressionante. Impressionante. Olha Atos capítulo 7, verso 38. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com os pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar. Falando de Moisés, o qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações, olha, retornaram para o Egito. Retornaram para o Egito onde? No coração. No coração. Quer encontrar o rumo certo? E não tem como falar sobre o rumo certo sem falar da vontade de Deus. Você não vai encontrar um rumo certo para você nessa vida se não encontrar a vontade de Deus. Não vai. Não vai.
Agora, a primeira coisa, se você quer encontrar o rumo certo, a primeira coisa que você precisa trabalhar é seu coração. Como assim? Jeremias 7, 24. Nós já lemos o texto, não precisa voltar lá. Mas o texto fala para nós que o problema deles estava com o coração perverso deles. O problema estava com que eles não quiseram ouvir as palavras de Deus, rejeitaram as palavras de Deus. Atos capítulo 7, o verso 38 e 39 revela a mesma coisa para nós. O problema estava no coração. Eles voltaram para o Egito no coração. O que você precisa trabalhar no seu coração para você encontrar o rumo certo? Você precisa de um coração de servo. Você precisa trabalhar em seu coração para que você tenha um coração de servo. Olha o nosso personagem, voltando para Gênesis capítulo 24. Quem era esse nosso personagem? Como a Bíblia identifica ele? Verso 2. Gênesis 24, 2. E Abraão disse ao... Olha como a Bíblia identifica ele. Servo. E Abraão disse ao servo. É a única identificação que você vai encontrar dele no capítulo inteiro. Você não vai encontrar o nome dele no capítulo inteiro. O que você vai encontrar é servo. Servo. Esse homem, ele tinha não somente o ofício de servo, mas um coração de servo. Isso faz toda a diferença. A Bíblia fala que ele era o servo mais velho da casa de Abraão. Sabe o que ele aprendeu ao longo desses anos? Servir. Mas servir com o coração. Preste atenção nesse texto, guarde aqui a passagem, olha Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 22. Olha a quem a palavra se dirige. Colossenses 3, 22. Servos. Servos. O que a palavra diz aos servos? Obedecei em todas as coisas a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha o 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabe o que Deus quer ver em ti? Sabe que tipo de atitude Ele quer ver em você, em mim? Ele quer ver um servo, mas um servo de coração, que tudo o que faz, ele faz de todo o coração. Ele faz para o Senhor. Ele vê isso? O Senhor, Ele vê isso? Ou você está fazendo para agradar aos homens? Ou você faz como muitos religiosos que fazem para serem vistos pelos homens, que fazem para receber a glória, que fazem para receber a recompensa, que fazem para que o seu nome seja reconhecido diante dos homens? Ou você faz de todo o coração, ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém reconheça? É muito importante ter um coração de servo. Sabe por que o Senhor não revela a vontade dele para o salvo de uma vez? Por causa disso. Ele espera até que ele possa provar o servo, para ver se o servo vai ter um coração de servo. Quando você tiver esse coração, então você vai dizer para Deus, é o mesmo que você dissesse para Deus, estou pronto. Agora estou pronto. A palavra de Deus, ela não identifica esse servo de Abraão aqui em Gênesis 24. Mas muito provavelmente esse servo, ele é citado por próprio Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Olha Gênesis 15. Gênesis 15, 2. E Abraão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? Muito provavelmente o servo
do capítulo 24 é esse homem, Eliezer, de Damasco. Olha 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar gerou Ismael a Abraão. 86. Quando Abraão ele gera Isaque, Abraão tinha 100 anos. Quem ainda estava ao lado de Abraão? O mesmo servo. Como é que eu sei que é o mesmo servo? Porque se é, no caso, o mesmo, foi esse servo que é enviado por Abraão para que ele pudesse buscar uma esposa para seu filho Isaque. Você sabe com quantos anos Isaque ele se casa? Olha Gênesis 25, verso 20. Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã Arã, irmão de Labão, o sírio. Se é o mesmo homem, em Gênesis 16, nós encontramos Abraão com 86 anos. Aí até o nascimento de Isaque, 100 anos, são 14. Aí, do nascimento dele até os 40 anos dele, somando os 14, 54. 54 anos, no mínimo, esse homem fazendo o quê? Servindo. Servindo. Simplesmente servindo. Sabe o que esse servo tinha? A confiança do seu senhor. Se você volta no verso 2 do capítulo 24, a Bíblia diz que e Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, preste atenção, que governava sobre tudo o que ele tinha. Abraão era um homem de muitas possessões. Deus o abençoou sobremaneira e ele podia confiar nesse homem. Por que ele podia confiar nesse homem? Anos e anos de lealdade ao seu lado, simplesmente para servir. Será que Deus pode confiar? Será que você demonstra lealdade, fidelidade? Será que olhando ele pensa, obviamente ele não pensa, ele sabe? Muito provavelmente a razão pela qual ele ainda não te revelou a vontade dele é porque você ainda não está pronto. Está faltando o quê? Coração de servo. Sabe o que ele quer? Que você tenha um coração semelhante ao dele. Como é o coração dele? Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O coração de Deus é coração de quê? Servo. Mas e o seu? A maioria espera o quê? Ser servido. A maioria espera para ser servido. Até quando você vai esperar para ser servido? Quando vai se levantar para servir? Olha o que o servo fez no verso 10. E o servo, Gênesis 24, 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu. Ele não esperou para ser servido. Ele era servo. Ele não era servido. Ele servia. Ele servia. E quando ele recebe essa ordem, ele fez o quê? Ele se levanta e ele vai servir. Agora, eu sei como é o pecador, porque eu conheço bem um há 38 anos. Eu conheço esse pecador que fala aos irmãos. E eu sei que todas as vezes que a palavra de Deus ela nos pressiona a tomar uma decisão, nós vamos tentando assim nos desculpar e justificar, igual sempre o homem faz. O Senhor chega até Adão, Adão, tu comeste da árvore que eu disseste para você não comer? A resposta era simples. Eu comi, Senhor, mas não foi o que ele falou. Ele falou, a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Não respondeu. Ele se desculpou. Quando o Senhor chega para perguntar de Caim, o homicida, aquele que mata seu irmão, mesma coisa. Cadê teu irmão? Ah, eu sou guardador do meu irmão. Ele sabia onde estava o irmão dele. Ele sabia o que ele tinha feito. Mas ele vai fazendo o quê? O homem sempre vai tentar se justificar e vai tentar falar, mas sabe, tem isso. Você não sabe como é que é a minha vida difícil. Irmãos, esse homem, ele tinha todas as posses do senhor dele em suas mãos. Aí o senhor dele falou, eu quero que você vá e faz essa viagem. E o que ele fez? Ele tinha camelo? Ele não tinha nenhum camelo. Mas o senhor dele tinha.
Aí, ó, a sabedoria dele. Ele pegou, ele sabia da viagem, ele sabia o que seria necessário para a viagem, ele sabia que tudo aquilo que era do Senhor dele estava na confiança dele, nas mãos dele, ele pegou o que era necessário. Irmão, se Deus ele quer que você faça algo para Ele, Ele vai te dar os recursos. É claro, Ele vai te dar. Não vai faltar, pode confiar nele. Ele vai suprir. Como é que você está nessa questão? Será que você está sem rumo, perdido? Ou sabe exatamente para onde você está indo? Tem conhecimento da vontade de Deus? A Bíblia fala, por isso não sejais insensatos, mas sabei qual seja a vontade do Senhor. A Bíblia chama de insensato, de louco aquele que não sabe a vontade de Deus. Se você não sabe ainda, tomara que seja por conta do tempo. Tomara que não seja porque você não se interessa ou porque não busca. No segundo lugar, encontrando o propósito certo. No verso 12 ele disse, ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito nesse dia e mostra a bondade para com o meu senhor Abraão. Ele era servo do seu senhor. Ele tinha uma missão. Ele tinha todos os bens do seu senhor na sua mão. Isso quer dizer o quê? Que ele tinha um propósito. O salvo, ele deve ser o quê? Um servo de seu Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, é claro que é uma invocação de fé consciente na obra que o Senhor fez. É os versos anteriores, 9 e 10, que fala que se você com tua boca o confessares e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então é uma invocação, mas nessa invocação, ao mesmo tempo que você está reconhecendo essa obra maravilhosa que Cristo fez pelos pecadores, quando Ele se entrega como pagamento pelos seus pecados, ao mesmo tempo você está reconhecendo um senhorio dele. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome de quem? Do Senhor. Quando você invocou o Senhor Jesus e fez uma oração semelhante a essa, me salva, eu sou um pecador miserável, me salva, você se referiu a Ele como? Senhor. Está reconhecendo que? Senhorio. Então, você é servo do Senhor Jesus Cristo. E se é servo, logo sua vida tem propósito. Oh, graças a Deus que tem propósito. E graças a Deus que tem um propósito maior que nós. E um propósito projetado, pensado pelo o nosso Criador, o Criador desse universo. E nós temos um bom Senhor. Nós fomos enriquecidos por todas as bênçãos desse nosso Senhor. Leia o livro de Efésios, pode ler o livro inteiro, e você vai encontrar o quê? No capítulo 1, verso 3, vai encontrar que nós somos enriquecidos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo. E aí você vai ler das bênçãos que temos no Senhor, de como estamos assentados com o Senhor nos lugares celestiais, de como somos enriquecidos, da riqueza que nós temos por causa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você tem propósito. Sua vida tem propósito. E não falta recursos não vai faltar recursos para cumprir os propósitos. Não vai faltar para Deus recurso. Pode faltar para mim, pode faltar para você, mas para Ele não falta. O que Ele quer de nós é que nós saibamos depender dEle. E o problema nosso é esse. A gente tem dificuldade nisso. Olha a sabedoria do homem. O que ele faz quando ele chega no lugar? Ele tinha uma missão. A missão era bem específica. Eu quero que você vá lá nessa terra da minha parentela, onde a minha parentela está. Então ele sabia para onde ir. Ele tinha um rumo. Mas aí, uma coisa é você saber para onde ir, outra coisa é você saber o que fazer quando você chegar lá. O que ele ia fazer quando ele chegasse lá? Olha a sabedoria dele, verso 11.
Então ele chegou lá na cidade, verso 10, verso 11, e ele fez seus camelos se ajoelhar fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. Ele precisava encontrar uma mulher direita para o filho de seu senhor. E ele foi procurar nessa cidade onde ele encontraria a parentela de seu senhor. Ele foi procurar uma mulher direita no lugar direito. É uma dica para o jovem que está buscando uma esposa. Quem quer encontrar uma esposa direita, procure no lugar direito. E não só ele buscou em um lugar propício, ele foi junto a um poço de água na hora em que as mulheres saem para tirar água. Ele sabia que ele encontraria algumas mulheres ali. Mas ele foi também na hora em que elas saem. Então ele foi em um lugar propício, em um tempo propício. Aí é outra história para o jovem que quer se casar, porque uma coisa é você ter a vontade, o desejo, amém, graças a Deus pelo desejo. Mas a outra pergunta que você deve se fazer é hora? É a hora certa? Está pronto para encarar a responsabilidade? Aí é outra questão. Mas aí, a sabedoria, você pode entender, ele foi sábio. Ele chegou lá na cidade, ele foi onde ele poderia encontrar mulheres, ele foi na hora que ele as encontraria, mas ele com certeza imaginou que, quantas mulheres não iam passar ali. E mesmo que uma única mulher chegasse até aquele lugar, ela tinha que preencher alguns requisitos para que fosse a mulher, que era a vontade de Deus para o filho do seu senhor. O primeiro requisito que ela tinha que preencher é que ela tinha que ser uma mulher da parentela do seu senhor. Tinha que ser da parentela de Abraão. Tinha que ser ainda uma mulher solteira. Obviamente não podia ser de outro. Tinha que ser uma mulher solteira, uma mulher direita, uma mulher pura. Aí, não sei se você se lembra de João 4, mas lá em João 4, o Senhor ele vai fazer uma viagem, não precisa abrir lá, depois a gente vai chegar lá. Mas lá em João 4, o Senhor faz uma viagem com os seus discípulos. E aí, lá nesse texto, fala que era necessário passar por Samaria. Aí ele vai, senta à beira de um poço, e nesse poço ele tem um encontro com uma mulher. Semelhante à história. Esse homem, ele buscou um lugar onde tinha um poço para encontrar, ver se ele podia encontrar uma mulher, segundo a mulher que fosse a vontade de Deus. E aí o Senhor encontrou uma mulher, mas no caso essa mulher, como ela mesma disse para o Senhor, quando o Senhor fala, vai, chama o teu marido, ela fala, não tenho marido. E o Senhor fala, você disseste bem, você disse bem. Então, não quer dizer que por ele estar nesse lugar certo, até buscar na hora certa, que a missão era fácil. Como é que ele ia saber? E aí nisso é onde ele mostra a sabedoria. Aí no verso 12 ele faz o quê? Ele disse, ó Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, rogo-te. Ele está fazendo o que aqui? Uma oração. Irmãos, uma das melhores maneiras de demonstrarmos dependência de Deus é através do quê? Oração. É uma das melhores maneiras. Esse homem, ele sabia onde buscar, ele sabia o momento de buscar, mas o que ele não sabia, uma situação que estava fora do alcance dele, ele não sabia qual que era a mulher certa. Ele entendeu o tamanho da responsabilidade que ele tinha nas mãos. E ele entendeu, o que eu posso fazer quanto a isso? Eu preciso depender de Deus. É o que nós precisamos aprender, a depender de Deus. E olha a diferença que a oração, mas não somente uma oração, mas uma oração com sabedoria faz. Uma oração com sabedoria. A oração com sabedoria desse homem, ela abriu as portas. A oração com sabedoria desse homem resolveu o caso. Isso deve
fazer com que nós nos atentamos mais para o caso e, será que está faltando oração da minha parte? Para que uma porta possa ser aberta, para que uma resposta de Deus possa chegar? Será que está faltando uma oração com mais sabedoria da minha parte? Ele fala no verso 13, eis que estou em pé, falando com Deus, eis que estou em pé aqui junto ao poço de água, as filhas dos homens da cidade saem para tirar a água, seja pois que a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro e beberei, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com o meu Senhor. Então, ele fez uma oração, mas uma oração com sabedoria. E com essa oração dele, olha a velocidade em que ele obteve resposta na oração. No verso 15 fala, e aconteceu que antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca. Quem é Rebeca? A resposta de oração. Enquanto ele ainda não tinha terminado de falar. Impressionante. A resposta de oração chegou. Antes dele terminar a oração. Antes do amém. Mas é importante que você faça uma oração com sabedoria. E é importante que você fique atento aos detalhes. Detalhes são importantes. Todo detalhe é importante, nada é mera casualidade. É impressionante os detalhes da palavra de Deus. Cada detalhe que você encontra aqui é importante, tem um significado. E é importante estar atento para as circunstâncias da nossa vida. E para cada detalhe, porque são nesses detalhes que pode estar a resposta de Deus. Pode ser que a resposta está na sua frente, você ainda não se atentou para o detalhe. Agora, nem sempre que a resposta chega tão rápido assim, nem sempre que uma porta se abre, você deve entender, resposta de oração, vontade de Deus, é isso mesmo. Toma cuidado. Porque no deserto, quando o Senhor estava no deserto, depois de 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, chega um sujeito e ele propõe algo que seria a solução de um problema momentâneo para Cristo. Manda que estas pedras se transformem em pães. Estava com fome. 40 dias sem comer. Uma solução imediata. Resolveria o problema. Parecia a oportunidade, perfeita. Mas, se você conhece a passagem, é uma passagem bem conhecida, você sabe que a porta ou a oportunidade não foi apresentada por Deus. Quem era? Satanás. Aí, é importante você fazer o quê? Provar. Calma. De fato, você está orando por uma coisa e parece que a resposta chegou. Prova. Como assim? Então ele orou com sabedoria, ele estava lá no poço, ele criou lá uma maneira. Falou, a mulher que me der de beber e também der de beber aos meus camelos, essa vai ser a mulher. Eu vou saber que essa é a mulher que o Senhor tem separado para o meu Senhor, para o filho do meu Senhor. Olha o 15. E aconteceu que antes que ele terminasse de falar, eis que Rebeca saiu. Saiu Rebeca, que era nascido de Betuel. Agora, Betuel, quem que ele era? Filho de Milca, esposo de Naor, irmão de Abraão. Já sabemos, era do povo certo. Com seu cântaro sobre o seu ombro, a donzela era muito formosa, resposta de oração de Isaque, com certeza. Uma virgem, nenhum homem algum a conhecia. E ela desceu ao poço e encheu o seu cântaro e subiu. E o servo correu para encontrá-la. Então ele poderia pensar assim, é essa mesmo. Agora ele correu para encontrar porque agora ele vai provar. Será que é essa ou não?
Aí, a Bíblia diz que ele vai lá, corre, né, para se encontrar. E aí, olha lá no verso, ele fala, né, disse, permite-me, rogo-te, beber um pouco de água de teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E ele se apressou e baixou o seu cântaro sobre sua mão e ele bebeu. Enquanto ele está bebendo, com certeza ele está lá. Vai dar para o camelo ou não? Vai dar para o camelo agora ou não? Porque se ela deixa de beber também para os camelos, amém, agora é resposta de oração. Agora é Deus. E aí olha o que acontece. 20, e ela se apressou e esvaziou o seu cântaro no coxo e correu novamente para o poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E 21, e o homem estava admirado de vê-la e ficou em paz. Irmãos, quando você está no rumo certo, quando você está com o propósito certo, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar admirado de ver aquilo que Deus pode fazer. E ele ficou em paz. A razão pela qual muitos não têm paz, estão tão inquietos, é porque eles estão perdidos. É porque eles estão perdidos em relação do propósito de vida, aquilo que Deus quer para eles. Para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. Ou até agora ele não sabia que ela era da casa do Senhor dele. Mas a resposta de oração bateu. Mais para frente ele vai saber que é da casa do seu Senhor. Ele foi sábio, ele dependeu de Deus. E aí Deus não falha. No 23 ele descobre e disse, de quem tu és filha? Diz-me, suplico-te, há lugar na casa de teu pai para nos alojarmos? E ela disse, sou filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor. E aí, olha no 26, e o homem curvou-se a sua cabeça e adorou o Senhor. Ele sabia que o Senhor estava abençoando a viagem dele. O Senhor estava abençoando a missão dele. Por último, encontrando a satisfação certa. Olha no verso 52. E aconteceu que quando o servo de Abrão ouviu as palavras deles, adorou ao Senhor, curvando-se em terra. Ele ouviu as palavras de quem? 50. Então Labão e Betuel responderam e disseram, a coisa procede do Senhor. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma e vai, e deixa que ela seja mulher do filho de teu Senhor, como o Senhor disse. Interessante que no final aqui, como o Senhor disse, esse é o Altíssimo Deus. Sabe o que eles entenderam? A coisa procede do Senhor. A coisa procedia do Senhor. Uma pessoa sem rumo, mesmo sem rumo, andando em qualquer direção, ela estará andando em algum rumo, mesmo que errado. E a questão é, que rumo é esse? É o rumo certo? O rumo certo você encontra depois que você olha para o Senhor Jesus Cristo, o sol da justiça. Aí você encontra o rumo certo na vida. Toda pessoa que vive, ela vive por algum propósito, mesmo que o único propósito dela seja sobrevivência. Mesmo que seja esse, o mais básico. Mas porém, será que você já encontrou o propósito certo? Onde está o propósito certo? Sabe onde você vai descobrir o propósito certo? Em Cristo. Quando você tiver um coração de servo. Quando você entender que Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Altíssimo Deus. E não estou falando que Ele é um Senhor que quer nos explorar e um Senhor que vai nos açoitar e que tem prazer nisso. Ele é bom. Como eu li no texto pela manhã, o Senhor dizendo, se vós sendo maus, saber dar coisas boas para os outros, quanto mais vosso Pai que está no céu. Ele é muito melhor que nós. Ele é perfeito. E cuida de nós. Então, você vai encontrar o propósito certo
nessa vida. Quando você entender isso, eu sou um servo desse Deus que me salvou, que me amou, que quer cuidar de mim, que tem um propósito para mim, tem uma vontade para mim. E nisso eu vou encontrar o que também? Satisfação. Satisfação. Uma pessoa sem rumo, ela tem um rumo, ainda que errado. Uma pessoa sem um propósito certo, ela pode simplesmente ter como propósito de vida sobrevivência. Ou também ela pode ter como propósito o quê? Satisfação da carne. A carne pode te proporcionar satisfação, mas a pergunta é satisfação certa? Olha Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, verso 24. Pela fé Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar, olha, o gozo do pecado. O pecado, ele pode te proporcionar satisfação. Momentânea, mas pode. Você pode encontrar satisfação no pecado, você pode encontrar satisfação no cativeiro, debaixo de um jugo pesado. Olha Êxodo 16, versos 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão à vontade. Por que nos trouxeste para este deserto, para nos matar toda esta assembleia de fome? As palavras dele, éramos felizes, estávamos satisfeitos. Quem dera ainda estivéssemos lá. Lá onde? Na casa da servidão, debaixo de um jugo pesado. Eles estavam dizendo aqui que estavam satisfeitos, que estava bom. Bom, é triste, mas tem muitos pecadores. Muitos servos de Cristo, lá no chiqueiro, lá com os porcos, pensando estar satisfeito. Tá bom. Tá bom. Bom, a satisfação certa não está nisso. Com toda certeza. Não está nisso. Voltando para Gênesis 24, verso 33. Olha a seriedade desse homem, o servo de Abraão, com relação à missão que ele recebe. 24, 33. E foi posto alimento diante dele para comer. Mas ele disse: não comerei até que eu tenha dito a minha incumbência. Ele diz, fala. Incumbência é o quê? Aquilo que se é incumbido. Aí você fala, mas deu no mesmo tanto. Encarregado. Não ajudou muito. Encargo. Missão. Aí todo mundo sabe. Missão. Todo mundo sabe o que é missão. Esse homem recebeu uma missão. E ele está dizendo que eu não vou comer enquanto eu não ter dito a minha missão. Eu vou contar. Vocês vão me ouvir. Aí do verso seguinte até o verso 48, ele vai fazer o quê? Ele vai contar toda a história. Para quem? Para Rebeca, para o pai dela, para o irmão dela. Por quê? Ele vai testemunhar daquilo que Deus fez. Irmãos, é importante que o servo de Deus, que tem um coração de servo, que está andando no rumo certo, segundo a vontade de Deus, entendendo o propósito de Deus para a vida dele, é muito importante que ele faça o quê? Testemunhe. Ele foi e contou lá tudo que aconteceu. Ele contou quem que ele era, ele contou de onde ele veio, ele contou principalmente o que Deus fez. O que Deus fez na viagem. Como que Deus... Porque, esse homem chega lá, e se ele não explica nada disso, eles iam pensar o quê? Mas esse homem forasteiro chega aqui, quer levar agora, o pai, quer levar minha filha agora? A moça podia pensar, mas eu vou com esse homem, mas quem que é esse homem? Para onde que eu vou com ele? Aí ele fez o quê? Ele contou, ele explicou. E aí nisso, depois que ele conta, o verso 50 eu já li. Então Labão e Betuel, Labão o irmão dela, Betuel o pai dela, responderam e disseram, a coisa procede do Senhor.
Mas eles entenderam por quê? Testemunho dele. Ele contou o que aconteceu. Irmãos, é importante que você faça o quê? Testemunho. E conte das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Há muitas pessoas nessa vida totalmente sem rumo. Você pode falar para ela como você encontrou o seu. Como você estava perdido e encontrou um rumo nessa vida. Pode falar para muitas pessoas deprimidas, que não sabem o que elas estão fazendo aqui, não sabem qual a razão da vida. Você pode encontrar, eu encontrei uma razão. Texto que o irmão Conte usou pela manhã, você estar pronto para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Razão sua o quê? Tem que ser Cristo. O propósito certo é Cristo. E você vai entender isso quando tiver um coração de servo. E quando tudo o que fizer, você considerar Ele. E fazer para Ele. Então, eles entenderam. Mas no final ainda tinha uma coisa. Ele não podia levar ela arrastada. Não é homem das cavernas. Não ia catar ela para o cabelo e levar arrastada. Vamos embora, mulher, você vai comigo. Não funciona assim. Olha o verso 55. Irmão dela e sua mãe disseram: deixa que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10. E depois disso ele irá. E ele lhe disse: não me detenhas. Vendo que o Senhor tenha prosperado o meu caminho, envia-me para que eu possa ir ao meu Senhor. E eles disseram: chamaremos a donzela e perguntaremos de sua boca. Agora, eu falei homem das cavernas, deixa eu só me consertar isso, para os irmãos não me entenderem mal. Eu até estava conversando com o irmão Conte durante essa semana, que tem essa ideia do mundo, homem da caverna, das cavernas, que eles eram chucros e totalmente ignorantes. Mas eu não leio nada disso na palavra de Deus. O que nós vemos, o que tem acontecido com o homem moderno, é que ele está ficando, não está evoluindo, não está ficando mais inteligente, muito pelo contrário, é mais ignorante, muito mais ignorante. Mas aí, eles vão lá e vão perguntar para a moça. Na verdade, eles queriam que ela ficasse ali alguns dias ainda, pelo menos uns 10, queriam despedir dela. Mas aí, o servo, ele estava focado naquela missão. Ele queria fazer o quê? Não, deixa ele ir comigo. Olha o 56. E ele lhes disse: não me detenhas, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho. Enviai-me para que eu possa ir ao meu Senhor. E eles disseram: chamaremos a donzela e perguntaremos de sua boca. E eles chamaram Rebeca. E elas disseram: tu queres ir com esse homem? E ela disse: eu irei. Missão concluída. Sucesso. A resposta, o servo fez tudo que ele podia, que estava ao alcance dele. Mas dependia agora da resposta dela. E qual foi a resposta dela? Segundo a vontade de Deus. Aquilo que foge das suas mãos, do seu controle, está nas mãos de Deus. E vai ser feito segundo a vontade de Deus. Sabe onde e como você vai encontrar a satisfação certa? Na vontade de Deus. Vou terminar nesse texto, vai para João 4, João capítulo 4. João 4 é a passagem que eu citei do Senhor, do encontro dele com a mulher samaritana à beira do poço, no poço de Jacó. Olha o verso 32, olha o que o Senhor diz aqui. Mas ele lhes disse, Jesus respondendo: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Pergunta: você conhece esse alimento? Você conhece esse alimento? Qual é o alimento? 33. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Eles estavam em uma viagem. O Senhor sentou nesse poço, cansado, com sede, com fome. Os discípulos haviam ido a uma cidade vizinha comprar comida. Eles voltam e o Senhor fala: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Aí eles pensam que,
Acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Essa é a verdadeira satisfação. Sabe como você vai encontrar a verdadeira satisfação? Com o sucesso da missão. Esse servo voltou para casa totalmente satisfeito. Cumpriu a sua missão. E nós, como nós vamos voltar para casa? Como vamos chegar no lar celestial? Como vamos nos encontrar com o nosso Senhor? Aquele que morreu por nós. Satisfeito? Satisfeito porque fez e cumpriu a sua missão? Tomara que sim.